Estados Unidos, Scott Bessent, deve detalhar ainda hoje de que maneira Washington pretende aumentar ainda mais a pressão econômica sobre o Irã, quase 6 meses após o início da guerra. Em uma coluna publicada no jornal Financial Times, ele anunciou uma ofensiva destinada a cortar o que classificou como últimas linhas de sobrevivência econômica de Teherã. Bessent também afirmou que os países que continuarem apoiando a República Islâmica se expõem ao isolamento. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação Júlio Nascimento. 11h07. Grande e forte abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando com o CBN Esportes nessa segundona, 24 de agosto de 2026. Vamos juntos até meio-dia, trazendo informações do time do seu coração. Copa Paulista, a última rodada da fase de grupos. No grupo 2, o 15 só empatou com o União São João 1-1 e ficou fora da próxima fase. O Inhoquim terminou como lanterna do grupo com 6 pontos, lembrando que é o atual campeão da Copa Paulista. Já o Primavera, pelo grupo 3, foi derrotado pelo Paulista por 2-1 em Dayatuba, porém já está classificado com a segunda colocação e agora enfrenta o São Caetano na próxima fase. Brasileirão, hoje se encerra a 24ª rodada da competição no estádio Newton Santos. O Botafogo recebe o Atlético Paranaense às 8 da noite. Furacão ocupa a terceira posição com 41 pontos e o Bota é o 11º com 30. Fórmula 1, Lando Norris venceu o Grande Prêmio da Holanda ontem, garantiu a McLaren a terceira vitória consecutiva em Zandvoort. A corrida foi marcada pelo acidente Max Verstappen ainda na primeira volta, que provocou a interrupção da prova e uma relargada. O italiano Kimi Antonelli da Mercedes terminou como segundo. George Russell, companheiro de equipe, completou o pódio em terceiro. Premier League, primeira rodada do campeonato inglês, com destaque para o atual campeão Arsenal, que derrotou o Coventry por 3-0 em Londres. O Manchester United perdeu fora de casa para o Hull City 2-0. O City derrotou o Bournemouth por 2-1, enquanto o Newcastle e o Liverpool empataram em 2-2. Hoje tem Fulham e Chelsea fechando a primeira rodada à tarde. Série C já vai ter o destaque aqui do Guarani, mas a Inter de Limeira perdeu a chance de se classificar de maneira antecipada. O Leão jogou ontem à tarde com o Figueirense 0-0. A Inter joga por um empate na última rodada contra o Caxias no Sul. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. Os 4 grandes do estado entraram em campo ontem pelo Brasileirão e só o Palmeiras venceu. Em casa, o Alviverde não teve um bom primeiro tempo contra o Vasco, mas reagiu na etapa complementar e ganhou por 4-1 com 2 gols de Flaco Lopes, um de Vitor Roque e outro de Maurício. O São Paulo foi derrotado por 1-0 pela Lanterna Chapecoense e o Corinthians perdeu para o Coritiba, também fora de casa, por 2-1. Já o Santos ficou no 1-1 com o Mirassol na Vila Belmiro, depois de sair atrás e empatar com o Barreal. Agora o destaque do Guarani com Antônio Lupe. Bom dia para você, Lupe. Bom dia para você também, Júlio Nascimento. Um excelente dia para quem acompanha o CBN Esportes. Torcedor do Guarani tá preocupado. O Bugre até abriu o placar, mas permitiu a virada do Botafogo da Paraíba no último sábado lá no Almeidão. Derrota e vaga no G8 ameaçada. Ontem, no horário do almoço da família, o anúncio: Hélio Cizenando não é mais técnico do Guarani. E o substituto está próximo de ser anunciado. Atenção, torcedor bugrino. Humberto Louser pode ser anunciado a qualquer momento como novo técnico do Guarani para o último jogo contra o Brusque, sábado no Brinco. E agora o destaque da Ponte Preta, que perdeu mais uma, 18 jogos de jejum, Lupe. A Macaca vive um drama na Série B do Campeonato Brasileiro. Cada jogo
é uma contagem regressiva para o rebaixamento. Derrota para o Avaí e o técnico Márcio Zanardi colocando, novamente situações que causam ainda mais desespero no torcedor da Ponte Preta. Jogadores atuando no sacrifício. Citou aí o exemplo do André Lima, volante que não tinha condições de jogar, mas mesmo assim quis ir para o jogo. A Ponte joga contra o América Mineiro na próxima rodada. Duelo dos 2 piores times da competição. Só que hoje, dia importantíssimo na Ponte Preta, que vai votar a possibilidade da transformação do clube em SAF. Boa, meu caro Antônio Lupe. Agora destaca de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Tudo bem, Fabião? Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvintes CBN. Eu destaco a Série B. A Série B tem 2 jogos pela rodada nesta noite, não é o fechamento ainda. A 24ª rodada se encerra amanhã, mas hoje à noite, às 7h30, temos duelo direto. O Atlético, 9º colocado com 34 pontos, recebe o Novo Horizontino, que está no G6, é o 5º colocado, tem 37. Hoje também tem Sport e América na Ilha do Retiro, viu, Júlio? Boa, Fábio Scheibe. Agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Bom dia. Tudo ótimo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Uma segunda-feira de definições, com relação aos nossos filhos aqui, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Guarani perto aí de anunciar o Humberto Louser, como um novo comandante. A gente espera até a final da Série C. Eu acho que o investimento do Guarani é investimento para ser campeão de Série C e tem a obrigação, sim, de se classificar. E eu acredito, sim, nesta classificação. E a Ponte com esta definição também, de SAF ou não. Um dia importantíssimo. Agora, precisa aparecer esse investidor. Cadê o investidor? A proposta tem, mas cadê o investidor para falar com o torcedor pontepretano, até para este torcedor entender realmente o que é esta possível, eventual parceria da SAF para definir o futuro da Macaca? Muito bem, são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você, ouvinte, pode mandar seu recado aí pra gente, 991869070, 991869070, CBN Esportes, no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samala Daiper. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Cortag, com você, construindo o mundo. Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro. Você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija. Ter o controle do veículo onde você estiver traz mais tranquilidade para o dia a dia. Com o rastreamento veicular da Orcegups, você acompanha em tempo real a localização da sua família ou colaboradores direto do celular. Também tem acesso a trajetos, velocidade e localização, aumentando a segurança e as chances de recuperação em casos de furto ou roubo. São 54 anos de confiança que fazem da Orcegups referência nacional em proteção e tecnologia aplicada à segurança. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite um orçamento. Simbora! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cortag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui é obra avança. É 400, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cortag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cortag eu vou. Brasileiro eu sou, com Cortag eu vou. Cortag, com você, construindo o mundo. News Truck, especial aniversário de Americana. Dia 27, quinta-feira. Americana completa 151 anos. E a CBN Campinas estará na Praça Comendador Miller, no centro de Americana, das 7 às 17 horas. Acompanhe a programação especial direto de onde a cidade acontece. News Truck CBN Campinas. Oferecimento BYD
BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Informações chegando aqui no CBN Esportes com o Mário Quintino. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Brasil aqui em Campinas. Tem uma obra de recap acontecendo nas proximidades da Rua Tiradentes, região da Vila Itapura. Atenção, principalmente para quem vai em direção da região central, acaba diminuindo a velocidade pelo trecho. A Rua Buarque de Macedo e também a Carolina Florence, por enquanto, seguem sem problemas, apesar da Carolina Florence ter movimentação maior para seguir em direção da Teodoreto. Trazendo informações também, Júlio, do sistema Anhanguera Bandeirantes, as duas rodovias com lentidão para seguir no sentido capital paulista, pela rodovia Anhanguera, na altura de Cajamar, à altura do quilômetro 41. Durante a noite aconteceu um tombamento de um caminhão, as equipes ainda estão fazendo ali o trabalho de limpeza da pista, uma carga de batatas era transportada então por esse caminhão e as equipes ainda estão retirando essa carga ali do acostamento, por conta disso tem uma interdição parcial, pelo menos 1 quilômetro de lentidão. Na rodovia dos Bandeirantes, a lentidão acontece já no trecho da capital paulista, atendimento de uma ocorrência no quilômetro 27, pouco antes da região de Perus. Então a lentidão começa no quilômetro 29 e segue até o quilômetro 27. Atenção também pela rodovia dos Bandeirantes. Júlio. Valeu, Mário. Obrigado pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora às 11h18. Simulado Enem na Unip. Participe gratuitamente. Os melhores desempenhos concorrem a prêmios. Acesse o site unip.br. Consulte o regulamento e inscreva-se. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Você já se imaginou estudando no exterior? Então não perca a Feira de Universidades Internacionais do Colégio Etapa Valinhos. O maior evento da região dedicado à educação internacional. São mais de 80 universidades da América do Norte, Europa e Ásia reunidas em um só lugar. Dia 28 de agosto no Colégio Etapa Valinhos. A entrada é gratuita. Inscreva-se em colégioetapa.com.br. Cortag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 19 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos trazer informações agora do futebol paulista. Gabriel Dudziak chegando. Após a derrota do Flamengo no sábado, o Palmeiras tinha a chance de novamente ampliar a vantagem em relação ao rival para 6 pontos. Para tanto, o Alviverde precisava ganhar do Vasco em casa, mas um primeiro tempo muito fraco do Alviverde gerou dúvidas sobre a capacidade da equipe. Nada que uma conversa no intervalo e alguns ajustes de posicionamento não resolvessem. Nos 9 minutos iniciais, o Palmeiras marcou 3 vezes, uma com Flaco Lopes na entrada da área, uma com Vitor Roque de pênalti e outra com Maurício. Ainda houve tempo para Lopes fazer o 4º gol e Colídio descontar, fechando o jogo em 4-1. Em entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira falou sobre o que mudou de um tempo para o outro. Não mudou absolutamente nada. O que mudou foi os jogadores que faziam essas posições eram outros. Se calhar o jogador que deu mais largura pela direita foi o Giai, o jogador que andou mais por dentro foi o Alá, mas o Alá também andou por fora com o Giai por dentro. São Paulo e Santos também jogaram e saíram perdendo os respectivos jogos. No sul do país, a Chapecoense abriu o placar contra o tricolor paulista no começo do jogo, em jogada de escanteio, e os paulistas passaram a correr atrás da igualdade. O São Paulo pressionou e chutou muito, sem, no entanto, acertar o gol, o que resultou na segunda vitória da Chapecoense em todo o campeonato e no 10º jogo seguido do tricolor sem vitória no Brasileirão. Após o confronto, o técnico Dorival Júnior subiu o tom das cobranças. Era um jogo muito importante. Inadmissível nós não temos alcançado o que nós queríamos aqui. Já o Peixe dominava o Mirassol quando Eduardo abriu o placar para a equipe do interior na Vila Belmiro. O Santos pressionou na segunda etapa e empatou com o Barreal em finalização da entrada da área. E com 1 a mais em campo nos 20 minutos derradeiros, bateu muito para gol, parando, no entanto, no goleiro Walter.
O Corinthians também terminou o domingo sem vencer. No Couto Pereira, o alvinegro poupou os jogadores e, embora tenha ficado com a bola, sofreu com as transições e com a marcação mais adiantada do Coritiba. Aos 40 minutos, Pedro Rocha abriu o placar e, em meio a uma reação corintiana no segundo tempo, Paulo Roberto ampliou. O Corinthians até descontou com o Ranieri, mas não conseguiu empatar, sendo derrotado por 2-1. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Muito bem, Gabriel Dudziak, então, com um panorama completo, começando pela grande goleada do Palmeiras contra o Vasco da Gama. Palmeiras se reabilitando, chegando a 51 pontos na liderança do campeonato. E depois de um primeiro tempo ali truncado, Fábio Chaib? As coisas andaram a partir do segundo tempo no Nubank Park. No comecinho do segundo tempo, o Palmeiras já impôs o ritmo, que esperava que colocasse no primeiro tempo. No segundo tempo marcou um gol aos 4, logo na sequência marcou outro gol e com 10 minutos tinha decidido o jogo, Júlio? 3 gols de diferença. A gente sabe que o Vasco também está em situação muito complicada na tabela, o vice-lanterna, e a parte mental parece que bateu bastante no Vasco ali quando tomou o primeiro gol. Depois o Palmeiras foi administrando o jogo, uma vitória importante, já que o Flamengo perdeu na rodada. O Palmeiras, que tinha perdido uma gordura, acaba ganhando novamente, São 6 pontos de diferença na liderança. E o mais interessante é que voltou a jogar bem, principalmente na segunda etapa, dando opções aí. O Vitor Roque voltando a marcar também, o Flaco Lopes marcando gols. A torcida do Palmeiras espera justamente esse entrosamento novamente da dupla aí, que fez sucesso no primeiro semestre, Julião? É isso, Grande vitória do Palmeiras. Aproveitando também, Carlão, a derrota do Flamengo, que tem um jogo a menos ainda, mas já são 6 pontos de vantagem. É importante, É complicado ter o Flamengo ali no encalço, diferença de 3 pontos com um jogo a menos era muito ruim, E o Palmeiras vivia uma situação de instabilidade, mas bastou a vitória sobre o Cerro Porteño no meio de semana para a confiança voltar, para as coisas ficarem mais tranquilas aí para o Abel continuar o trabalho. E ontem uma vitória imponente, Como diz o hino, mas uma vitória forte, uma vitória consistente sobre um adversário que está numa situação ruim, mas que vinha de uma semana de uma goleada imposta ao Olímpia lá no Paraguai, Então o Vasco chegou a São Paulo confiante. Mas o Palmeiras jogou bem, decidiu o jogo no início do segundo tempo, o Flaco fazendo golaço, o Vitor Roque indo para a rede. Então, ingredientes importantes aí para o Palmeiras continuar brigando, liderando no Campeonato Brasileiro e focar também com tranquilidade este clássico pela Copa do Brasil e depois, na sequência, a Copa Libertadores. Ainda sobre a rodada, o empate do Santos contra o Mirassol, O Santos não consegue subir na tabela, Sair de vez disso aí. Fica aí no 14º lugar com 26. O time que está acima do Santos é o São Paulo, agora 10 jogos sem vencer no Brasileirão. Derrota para a Chapecoense, que é a última colocada. Um sinal de alerta gigantesco ligado aí no São Paulo. E o Corinthians também perdeu, fora de casa contra o Coxa. O Corinthians é o 10º colocado aí também, segunda derrota seguida em Campeonato Brasileiro. Então, para esses três, uma rodada ruim, Só uma rodada boa só para o Palmeiras, Santos, Mirassol, São Paulo e Corinthians com desfechos ruins. O Corinthians ainda poupou jogadores, ainda com resquícios da semana, do jogo duro que foi contra o Rosário pela Copa Libertadores. O Santos não consegue, é impressionante, quando tem a possibilidade de jogar em casa, de dar um salto e exorcizar de vez essa briga contra o Z4, ele empata e empaca dentro da competição, mesmo com um jogador a mais, aí o Peixe não conseguiu tirar proveito. E o São Paulo, muita atenção, hein, gente? Lembra lá no início do Brasileirão, em que os cardeais ficaram bravos, Como o Crespo falar que o São Paulo vai brigar para não cair, 45 pontos? Então tiraram o Crespo, escolheram aí o Roger Machado, e que já chegou com prazo de validade, a falta de convicção por parte da diretoria, e agora o Dorival chega como a salvação da lavoura, mas já também começa com um discurso um pouco mais forte, São Paulo precisa se atentar sim para o Campeonato Brasileiro, me parece um time sem reação, e perdeu para uma equipe rebaixada já, que é a Chapecoense, então um sinal de alerta mais do que ligado lá no Morumbi. Ô, Júlio, a última vitória do São Paulo foi no dia 25 de abril, pelo Brasileiro, isso, evidentemente. 25 de abril no Brinco de Ouro, contra o Mirassol, venceu por 1-0. Lá se vão mais de 10 rodadas aí, o São Paulo tentando encontrar 4 meses
único trunfo aí também no Brasileirão, voltar a vencer. E a questão da Chapecoense, a Chapecoense tem 2 vitórias no campeonato, justamente contra o Santos e contra o São Paulo, né? O Santos e São Paulo que estão quase iguais aí na tabela, agora perderam justamente para o time que está praticamente rebaixado, né, Chapecoense. Cara, não, mas a torcida do São Paulo é completamente revoltada e com razão, né? Ah, não pode, né? Não pode. São Paulo não consegue reagir, cara. A diferença do São Paulo e do Corinthians, né? Porque eu comparo os dois em virtude dos problemas extracampo, né? O Corinthians, mesmo com a derrota aí pro Curitiba, mas o Corinthians em outras frentes, ele consegue, né? Se dar bem, foi assim no Campeonato Paulista, quando ganhou do Palmeiras, foi assim o título da Copa do Brasil, conseguiu eliminar o Palmeiras também na Copa do Brasil, acho que isso dá muita força, falando do ano passado. Esse ano já conquistou a Supercopa, ou seja, em meio à crise política, o Corinthians, uma hora ou outra, ele vai conseguindo alguns feitos que deixam o ambiente um pouco mais tranquilo. Agora o São Paulo não. São Paulo ele tem os mesmos problemas administrativos que o Corinthians, até pior, mas dentro de campo a coisa não anda, né? Tem aí a Copa Sul-Americana, tá? Vai chegando, mas é um time que não conquista, é um time que hoje tem dificuldades de ganhar clássico, né? E tudo isso vai deixando a torcida muito irritada e algumas falas mais fortes, né? Como a do técnico Dorival Júnior, isso reflete muito o ambiente carregado que vive o São Paulo. Muito bem, 11h27, deixa eu atender a galera aqui no nosso WhatsApp, né, com as primeiras participações aqui do CBN Esportes, muita gente falando também do futebol de Campinas que vai ser destaque daqui a pouco, mas aqui o Rodrigo Pupo, há alguns dias o Lupe disse que a sociedade está doente, o que aconteceu ontem entre torcedores do Vitória do Bahia comprova isso, não dá para aceitar mais esse tipo de comportamento em relação à Ponte, o que pode se lamentar mesmo a lesão do Elvis. De resto, a análise do Heitor Esmeriço é impecável. O Rodrigo Popo mandando aqui no nosso WhatsApp. Ontem confronto muito feio no Bavi, né, com vítimas fatais, né, entre torcidas organizadas. Realmente cenário muito, muito lamentável. Bom dia, meus amigos. Saudade de encontrar vocês, seja no campo ou para tomar uma. Que situação vivemos? Um pode ficar 4 meses sem futebol, o outro seria melhor nem entrar em campo. Que faz o Oscar Shinkai mandando aqui Oscarzinho, no nosso liguei WhatsApp. pra você, você não atendeu, né, Oscar, seu malandro? Você vai ver só. Aqui é o Maurício Bugrino de Vinhedo. Na boa, não sei mais o que falar e pensar do Guarani. Felizmente a tabela nos ajudou para seguir no G8, mas não sei o que esperar no próximo jogo. Maurício mandando aqui, daqui a pouco a gente atualiza o Bugrão com a possibilidade aí do desfecho do Humberto Louser. Bom dia, galera. Bom dia, Antônio Lupe. Escreve o que eu tô falando aí, ó. Guarani não sobe, vai ter clássico na Série C ano que vem. Antônio Wilson mandando aqui. Antônio Wilson é Ponte Pretano, né? O Pércio Palmeira, Carlão, Bugre não viu seus comentários, não entendeu a Série C. Erros e mais erros da direção, do técnico e dos jogadores, agora é catar os cacos e ver o que acontece no sábado. Jogo tenso, a torcida sem paciência, Brusque querendo a liderança, um combo completo. Manda aqui o Pércio, torcedor do Bugre. Bom dia, rapaziada da CBN, infelizmente a macaca já caiu, a diretoria conseguiu seu grande objetivo, que era colocar a Ponte na Série C de novo. Vai ver, estão com saudades do derby. Marcelo Catalão mandando aqui no nosso WhatsApp. Acho que a Ponte não vive drama nenhum com as derrotas e não está muito preocupada com o rebaixamento. Também acho que os candidatos a novos donos da macaca só aparecerão com a SAF aprovada. É o Roger do Jardim do Lago, mandando aqui no nosso WhatsApp. Ô, Júlio. Pois não. A gente vai falar da Série C daqui a pouquinho, cara, mas eu não me lembro, recentemente, de uma competição tão equilibrada assim como a que a gente está vivendo em 2026. Se a gente pegar aqui, ó, vamos lá, só Brusque e Botafogo estão classificados para a próxima fase de forma matemática, mas Paysandu é o terceiro, tem 29. O Maranhão, que é o 9º colocado e tá fora do G8, tem 27. Só 2 pontos a menos que o terceiro colocado. A gente vai falar daqui a pouco e também durante a semana. A gente vai falar daqui a pouco, mas, cara, como tá equilibrada essa Série C em termos de classificação. E até mesmo em rebaixamento, né? Porque, por enquanto, só o Confiança já tá com o rebaixamento sacramentado, né? Já vai pra Série D. E aí depois tem Itabaiana, Barra e o Anápolis. Só Volta Redonda e o Ituano
que vão entrar em campo aí sem praticamente nada para fazer na Série C na última rodada no final de semana. Daqui a pouco a gente coloca aqui mais participações dos nossos ouvintes no WhatsApp. Atualiza tudo do futebol campineiro agora 11h31. Repórter CBN. Segunda-feira, 24 de agosto de 2026. A Petrobras informou que o plano de negócios 2026-2030 prevê investimentos de 2,5 bilhões de dólares na perfuração de 15 poços na margem equatorial, região considerada promissora para a expansão da produção de petróleo e gás no país. De acordo com a estatal, o valor corresponde a 37,5% do total destinado à exploração no período. 3 poços aguardam licenciamento ambiental para o início das atividades. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, alertou para o risco no avanço de modalidades de crédito caras em meio à insistência do endividamento das famílias em nível elevado. Na avaliação dele, o crescimento recente da dívida tem sido puxado principalmente por linhas usadas para consumo e despesas recorrentes. O presidente da autoridade monetária afirmou que a situação ocorre mesmo com a melhora dos indicadores de renda e emprego. Para Galípolo, o ponto de atenção está no perfil do crédito contratado. Ele diferenciou dívidas que contribuem para a formação de patrimônio como o financiamento imobiliário, daquelas dívidas usadas para despesas que não resultam em nenhum tipo de ativo. E a segunda-feira começou congelante na Serra de Santa Catarina. Em Bom Jardim da Serra, os termômetros marcaram menos 9,1 graus e o gelo cobriu a vegetação da cidade de 4.000 moradores. Em São Joaquim, houve mínima de 6,22 graus abaixo de zero. Em Urupema, a população enfrentou 6,02 graus negativos. As baixas temperaturas são consequência de uma massa de ar frio e seco que atua sobre o sul do Brasil. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Não dou mole não, vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui é obra Cotag, é 400, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Pode ser, brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cotag, com você, construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. Apresentação Júlio Nascimento. 11 horas e 34 minutos, vamos atualizar informações do Guarani. Só antes aqui a galera segue mandando mensagens aqui, daqui a pouco eu volto para registrar. JP de Moraes, é injusto culpar o técnico com ataque de risos, meio campo frouxo, defesa que é uma peneira, mas quem escala, quem mexe no time é ele. Maranhão de centroavante foi assinar o atestado. Abraço, boa semana a todos, aqui o nosso JP de Moraes mandando mensagem. Bom dia a todos. Carlão, mandar o Hélio é o melhor caminho. Como é que fica? Fica pior? Cara, eu não sou favorável a mandar treinador embora, sabe? Ainda mais na reta final de um campeonato como está sendo a Série C na vida do Guarani. Chega com uma outra mentalidade, um novo treinador, né? Apesar que é um Humberto, né? Um cara identificado com a torcida, um cara que conhece, né? Os meandros do estádio Brinco de Ouro. Mas a interrupção de um trabalho assim nunca é legal. Porém, o Hélio, infelizmente, já nós vamos esmiuçar um pouco mais este assunto, o Hélio ele já chegou com prazo de validade no Guarani, né? Ele já chegou com um grau de rejeição fortíssimo nas arquibancadas do estádio Brinco de Ouro da Princesa.
E pelo que me consta também, o dia a dia do Hélio Cizenando no vestiário também não era um dia a dia tão tranquilo assim. Então a diretoria achou melhor interromper o trabalho, ainda dá tempo, né? Eu vejo muito torcedor, acabou, é Série C ano que vem e tal. Ainda está em tempo, o Guarani joga por uma vitória para entrar no quadrangular. E aí é um outro campeonato, a gente sabe da força do Guarani, do que representa o Brinco de Ouro lotado em jogos decisivos. Mas primeiro precisa passar pelo Brusque. E quem sabe com o Humberto Louser, um ambiente mais calmo, um ambiente mais tranquilo, o Guarani tem aí a possibilidade de vencer e entrar como um forte candidato ao acesso para a Série B do ano que vem. Aliás, já vamos então com o Antônio Lupe, porque tem informação quentinha saindo do forno, Lupe. Quentinha saindo do forno, porque daqui a pouco, ou no máximo aí amanhã cedo, o Guarani vai oficializar Humberto Louser como novo técnico do Guarani. Inclusive ele é aguardado hoje, tá? Para comandar o treino e já começar os trabalhos visando o duelo contra o Brusque, sábado, 5 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A informação é também com a apuração do Júlio Nascimento, e a tendência é de que o primeiro acerto até o fim do Campeonato Paulista. Até o fim do Campeonato Paulista, e depois, dependendo do que acontecer aí nessa Série C, uma possibilidade de renovação. Então, Humberto Louser está de volta ao estádio Brinco de Ouro da Princesa, comanda o treino hoje à tarde e vai ser o treinador do Guarani nesse último jogo, nessa decisão que o Guarani tem contra o Brusque, sábado, 5 horas. Mais um ingrediente para aquilo que a gente até falava depois do jogo, né, Júlio, no último sábado, porque sábado e domingo foram dias para o torcedor ficar pé da vida. Só que hoje, a partir de hoje até sábado, já é o momento de abraçar novamente o elenco, principalmente por conta dessa notícia, né? E já é decisão, né? Praticamente já é quadrangular, né? Porque o Guarani precisa ganhar do Brusque, né? Ganhando automaticamente já entra. Então já é clima de decisão, já é a reta final pro acesso. E tudo isso acontece porque no último sábado o Guarani perdeu pro Botafogo da Paraíba por 3-1. Era o chamado confronto direto. Quem vencesse estaria classificado. E a equipe paraibana garantiu vaga para a próxima fase. Eu acredito que... Eu até separei aqui a leste dense do Hélio, mas eu acho que o assunto agora já é outro. É Humberto Louser como novo técnico do Guarani. É ele quem comanda o treino e vai definir o time para a próxima rodada contra o Brusque. O Hélio Cizenando deixa o comando técnico após algumas declarações que não foram legais. A gente já tinha, né, essa sensação e até a informação de que ele estava com dificuldade dentro do vestiário. E comentamos também aqui no sábado, né, sobre essa possibilidade. Olha, eu não sei não, hein? Talvez o Hélio não vá para a última rodada como treinador, e realmente foi esse o fato. O Hélio foi demitido no domingo e a expectativa é de que nas próximas horas aí o Humberto Louser seja anunciado. E até recebo aqui uma informação de uma fonte, e acho isso é muito legal pro torcedor, que o Humberto ele aceitou se enquadrar no padrão de Série C. Ou seja, o Louser ele já tinha uma situação profissional de Série B, Série A também recentemente, estava com o Atlético Goianiense, inclusive. Louser, eu acho que hoje é uma Série B+. Série B+. O que seria B+, Carlão? B+, times que brigam pelo acesso na Série B do Brasileiro. E ele aceitou reduzir aí quase metade do valor do que ele estava ganhando nos últimos meses, nos últimos trabalhos, para aceitar essa proposta do Guarani. Ou seja, olha só o tamanho da identificação e do carinho que o Louser tem pelo Guarani no momento em que aí entra aquela frase, né, que a gente sempre fala: o Guarani precisa do Louser e o Louser precisa do Guarani. E aí, Carlão de Freitas? Cara, já pincelei sobre a situação do Hélio Cizenando, né? Agora é uma nova etapa com o Humberto. Boas notícias, né, em relação até à maneira como esse contrato foi formalizado. É um treinador que conhece demais o Guarani, né? Os melhores momentos do Guarani em Série A2, que foi campeão, em Série B de Campeonato Brasileiro, um quase acesso, eles foram sob a batuta do Humberto Louser. Então, neste momento de emergência, neste momento em que o Guarani precisa dar uma sacudida, neste momento em que precisa ter uma liderança para tentar controlar esse vestiário, eu acho que o Humberto é a melhor situação. É um cara hoje com um know-how já diferente em relação ao Humberto de 2018.
chega aí com bons trabalhos também, apesar do América Mineiro também nem conta, né? É uma Ponte Preta mineira, né? Que está vivendo a mesma situação. Então é difícil cobrar um trabalho do Humberto na última equipe dele, no último trabalho dele. Mas no Guarani, sempre com bons trabalhos, essa ligação que ele tem com o clube, conhece a torcida, conhece os dirigentes. Então eu acho que é uma reta final em que o Guarani precisa sim se aprumar. A gente está falando aí de entender a divisão e mais do que nunca entender realmente essa terceirona aí, porque a gente já entrou em fase de quadrangular, né? O Guarani no próximo final de semana ele já tem uma decisão contra o Brusque e como todos os lugares têm um lado positivo, mesmo em situações complicadas e difíceis, o Guarani ele já vai entrar no quadrangular. Eu já falo isso porque eu acredito muito nessa classificação. O Guarani ele já entra no quadrangular com o espírito de decisão. O Brinco de Ouro vai estar cheio sim no sábado, a torcida vai ter que apoiar, esquecer algumas mágoas, esquecer algumas rusgas. Eu acho que tem que pensar agora no presente, canalizar forças aí para que o Guarani faça um bom jogo contra o Brusque, vença a equipe catarinense e aí sim tem uma vida nova, uma vida de tranquilidade no quadrangular, que é o sprint final para o acesso. Ô Carlão, só fazendo um exercício aqui, ainda mais com essa informação adicional muito importante que o Louser aceitou uma redução salarial. Vamos imaginar aqui, rapidinho, tá gente? É só um exercício. Vai. Um acesso do Louser. Sim. Ele entra numa galeria muito importante Sim. no Guarani, porque o Louser já é o segundo técnico com mais jogos no século pelo clube. E aí ele vai ter somado, em caso de acesso, um título de Série A2 e um acesso numa Série C. Sim. Então ele vai entrar numa galeria bem importante. Talvez até pensando nisso, o Louser tenha topado o desafio, porque não deixa de ser um desafio. O Guarani está no G8, mas ele pega um vestiário que precisa ser melhor blindado. A diretoria do Guarani precisa se mobilizar para pagar salário essa semana, senão vai ser muito difícil. Então eu acho que vale a pena pro Louser, acho que a torcida vai reconhecer isso. Ele é um cara importante na história recente do Guarani, isso é inegável, né? A gente falou aqui do título da Série A2, a última boa campanha em Série B, com contatos com o acesso, foi com o Humberto Louser, né? Infelizmente, em 2023, né? Ele perdeu um pouquinho de força nas últimas rodadas. Teve uma arrancada, e todo um clima estava sendo criado para o acesso, e após o empate com o Vila Nova, né? Se eu não estiver enganado no Brinco de Ouro, a coisa meio que degringolou e o Guarani não conseguiu o objetivo. Mas é um treinador... Eu acho que, infelizmente, ele não está numa galeria. Carlos Alberto Silva acho que é intocável, né? Mas numa galeria do Vadão, por exemplo, porque ele pega o Guarani já numa fase de Série A2, né? E a torcida menos empolgada. Mas são números expressivos, números importantes. Eu acho que da nova geração é o principal técnico do Guarani. Toda a identificação, né? Humberto, como jogador, ele pega o Guarani naquela Série B histórica, em que o Guarani não consegue o acesso, mas tem aquele jogo contra o Avaí, que é sempre lembrado com muito carinho pelos torcedores, com mais de 30 mil pessoas no Brinco de Ouro, Jonas, né, fazendo gol à torta e direito. Então foi um momento legal do Humberto como jogador. E como treinador, estas conquistas, né, ou boas campanhas. Então todos esses fatores eles contribuem sim para o Humberto conseguir apaziguar o vestiário, ser este elo, né, diretoria e elenco, para tentar apagar também alguma chama com relação a salários atrasados e principalmente dentro de campo, porque não é possível esse time do Guarani não conquistar a classificação. Né, o quadrangular eu considero também em Guarani entrando como um dos favoritos, mas eu não consigo imaginar todo o investimento que foi feito, toda a expectativa gerada em cima deste elenco, o Guarani não conquistar a classificação, mesmo com problemas financeiros e tal, mas é inadmissível, seria algo muito grave este elenco do Guarani não conquistar o acesso e podendo até comprometer o futuro, porque o Guarani gastou e está gastando o que não tem. Prova disso é que vira e mexe tem problema financeiro aí. Então, se esse time não conseguir o acesso, seria uma decepção muito grande para toda a coletividade bugrina. Então, olha o tamanho da responsabilidade do Humberto e eu creio que ele está preparado sim, porque é um cara de muita quilometragem e sabe tudo realmente sobre Guarani Futebol Clube. Tem alguns outros detalhes, Júlio, em relação à vinda do Humberto. Repito, né, ainda não é oficial, mas em breve o Guarani vai confirmar. Possibilidade da chegada dele com o Marcelo Rowling, né, que é o preparador físico, e Anderson Gomes, que é o auxiliar. Contrato, já falamos, né, até o fim do Campeonato Paulista de 27. E o Louser também, ele é um cara, ele conhece bem o Guarani. Ele sabe ele conhece cada canto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E ele sabe que o momento também
que o clube atravessa fora das 4 linhas. É um mês importante, o mês de setembro, com essa possibilidade da transformação do clube em SAF com a presença do Graziano. E claro que esse aceite, né, do Louser, o aceitar o convite, também passou muito por conta disso. Porque ele sabe que em breve, e se tudo der certo, né, basta aí os conselheiros aprovarem ou não, através da Assembleia, que o Graziano vai ser aí o dono da SAF de 90% do futebol do Guarani. E claro que isso também, para um treinador como Humberto Louser, traz aí, entre aspas, uma segurança para um trabalho bem feito que vai ser realizado nos próximos anos e quem sabe com muito sucesso para Humberto Louser. Humberto Louser, novo técnico do Guarani. Fábio Scheib volta ao Brinco de Ouro, técnico que tem o segundo maior número de jogos no século. Vadão lidera com 150, grande Vadão, inclusive seria aniversário dele, né? Semana passada. E aí depois o Louser, que é o discípulo do Vadão, né? 86 jogos, Scheib. Uma bola de segurança, né, Julio? Um treinador que já conhece o ambiente ali também, né? Chega nessa situação de ter que vencer o último jogo, né? Um empate até pode eliminar o Guarani. A gente vê pela tabela aqui, o Guarani caiu para a 7ª colocação no G8 aí da Série C. É uma bola de segurança, um cara que tem um trabalho respaldado aí pela diretoria, a torcida também gosta dele, apesar da última passagem ali no final não ter ido muito bem o Humberto Louser, mas conhece, né? Um treinador de nome, né? Chega nessa situação que era inimaginável pra gente, né? Pela campanha que o Guarani estava fazendo ao longo da Série C. A gente não imaginaria que o Guarani chegando na última rodada e poderia ser eliminado, mas agora a situação é essa e chega justamente para essa vitória aí, que vai dar bastante confiança também, caso classifique para a reta final. Aí com mais tempo, o Louser pode mostrar o trabalho dele, mas a diretoria tenta mexer os pauzinhos aí nas últimas cartadas que tem, pensando justamente nessa classificação, a próxima fase, né, Julião? É isso aí. Bom, daqui a pouco eu vou ler aqui as mensagens do nosso WhatsApp, torcedor bugrino. Humberto Louser aceita a proposta para comandar o Guarani, vai para a terceira passagem no comando do Bugre, já estreando provavelmente no sábado contra a equipe do Brusque. Agora 11h48. Cortag, com você construindo o mundo. Você já se imaginou estudando no exterior? Então não perca a Feira de Universidades Internacionais do Colégio Etapa Valinhos. O maior evento da região dedicado à educação internacional. São mais de 80 universidades da América do Norte, Europa e Ásia reunidas em um só lugar. Dia 28 de agosto no Colégio Etapa Valinhos. A entrada é gratuita. Inscreva-se em colégioetapa.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Um caso extremamente raro aconteceu em uma partida profissional, hein? Do vôlei feminino no último domingo. O México, seleção mexicana, venceu Trindade e Tobago por 3-0. Até aí, tudo bem. Jogo válido pelo Campeonato Continental da Norseca, com direito a um resultado impressionante. 25-0 no terceiro set. 25-0. Trindade e Tobago não fez um ponto. E ainda por cima, a levantadora Karen Rivera anotou 16 pontos de saque no jogo. Essa competição está sendo disputada em Santo Domingo, na República Dominicana, e vale como um qualificatório olímpico. 3-0 e 1-7, o terceiro, o que deu a vitória ao México, 25-0. Rapaz, coitado do Trindade e Tobago. Confira as ofertas da semana no Iga Atacado e aproveite os preços especiais para abastecer a casa ou garantir tudo para o seu negócio. Feijão carioca Oliron 1 kg, R$ 6,98. Filé de peito sadia congelado 1 kg, R$ 17,98. Amendoim Mendorato 1,010 kg, R$ 16,98. Sabonete Flor de Ipê fragrâncias 85 gramas, R$ 1,29. Corra, ofertas válidas até 24 de agosto. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia.
nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Cortag, com você construindo o mundo. Você já se imaginou estudando no exterior? Então não perca a Feira de Universidades Internacionais do Colégio Etapa Valinhos. O maior evento da região dedicado à educação internacional. São mais de 80 universidades da América do Norte, Europa e Ásia reunidas em um só lugar. Dia 28 de agosto no Colégio Etapa Valinhos. A entrada é gratuita. Inscreva-se em colégioetapa.com.br. Você está com fome? O Giovanetti Dom Pedro está no iFood esperando o seu pedido. Tem lanche, prato feito, petisco, sobremesa, bebida, tudo com aquela tradicional qualidade que você já conhece. Atendemos Alphaville, Mansões Santo Antônio, Parque Primavera, Barão Geraldo, Paulínia e região. Faça seu pedido agora. É só abrir o app do iFood e buscar por Giovanetti Dom Pedro. Giovanetti, historicamente o melhor. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. 11h52. Antônio Lupe, agora informações da Ponte Preta. Que perdeu pro Avaí ontem no Moisés Lucarelli, chegou a 18 jogos sem saber o que é vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Cada jogo que passa é uma contagem regressiva da Ponte Preta, que vai voltar a disputar a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E ontem, na entrevista coletiva do técnico Márcio Zanardi, mais revelações que vão deixando o torcedor ainda mais preocupado. Jogadores estão no limite físico e sem opções, alguns estão jogando no sacrifício. Zanardi também falou a respeito da importância da votação hoje, da possibilidade de transformação do clube em SAF. Votação aí amanhã, a gente não tem como controlar, a gente tem reapresentação, então assim, a gente tem que ter tranquilidade. O que a gente precisa é que as condições, tanto estruturais, todas essas condições, elas têm que mudar. Então, não existe de parar. A gente representa aí uma torcida muito grande. Hoje a gente vê os torcedores. Primeiro a gente tem que pedir desculpa para o torcedor. A gente está se dedicando. Então, assim, a gente representa um clube muito gigante, né? Então, essa pergunta eu não tenho como falar para você agora. Cara, é a mesma coisa, né? Eu saí de lá, vamos falar do André. O André entrou na minha sala e falou assim: professor, não desiste de mim. E eu falei: cara, não vou desistir de você. Se você quiser o nosso apoio, o nosso trabalho. E o André vem de sequências de trabalhos com dificuldade, e a cabeça dele ali, com problemas com os filhos, e não conseguia performar da forma que ele queria, como ele já jogou. E aí o André foi dando a volta por cima, foi jogando. E ele machucou, né? Ele sentiu a perna, ele chegou para mim e falou assim: eu vou jogar de qualquer jeito. Ele tomou injeção, ele tratou, ele não tinha a mínima condição de jogar. Não sei se vocês perceberam, não deu um chute, não abriu a passada, não correu, não conseguiu marcar. E você vê o nível e o caráter desses jogadores, né? A última informação, falaram que eu tinha pedido demissão dentro do vestiário do Vila. Uma informação totalmente leviana, porque uma coisa é você não querer falar num nível daquele jogo, problemas, e não era eu que tinha que falar. Quem tem que falar é o presidente, é o vice-presidente, é o executivo. Quem tem nos momentos ruins, não sou eu só que tenho que falar. Então foi isso que eu falei, eu não vou falar e pronto. Agora, falar que pedi demissão, eu estou junto com esses jogadores. Agora, se a gente vê o que vai acontecer, se não for acontecer nada, se as coisas não acontecerem, eu fui saindo, eu vi várias senhoras chorando e falando o quanto eu estou sendo homem e os jogadores de estar aqui. A única coisa que eu fiz foi pedir desculpa. Eu falei: desculpa, porque a minha esposa está aqui, né? O meu filho está aqui, os meus filhos, a família toda assistindo, e a gente fica aqui. Nós estamos se entregando. Então a única coisa que eu tinha que falar para a torcida é pedir desculpa, porque nós estamos fazendo de tudo para que a gente possa ter um resultado importante. Então, aí o torcedor pediu a camisa e eu falei: está aqui o presente, a camisa de vocês, a gente está aqui
dando a vida por essa instituição, e agora a gente tem que rezar para que as coisas dê certo, porque independente de oposição, situação de SAF, as pessoas que entrarem aqui, eles precisam olhar para a Ponte Preta, porque nós estamos de passagem aqui. Infelizmente, se o resultado é ruim, mas fica uma história para a Ponte Preta. A gente tem que pensar na Ponte Preta. Tem gente que não está pensando na Ponte Preta e gente que deveria pensar na Ponte Preta. A Ponte hoje, ela joga contra o América no próximo domingo, 4 da tarde, confronto das duas piores equipes da Série B. E hoje, primeira chamada às 5 da tarde, a segunda chamada às 5h30, acontece a assembleia para a transformação ou não da Ponte Preta em clube associativo para a empresa, a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Mas calma, esse é o primeiro passo. Se aprovada, em breve uma nova assembleia vai ser convocada para apresentar a proposta que o Torrano diz que tem, de 1 milhão, mas ninguém sabe quem quer até agora. E aí depois, em um outro dia, a votação apenas para os conselheiros natos eleitos, e se passar aí vai para a Assembleia Geral, ou seja, é um passo muito longo ainda essa possibilidade de SAF, mas que talvez seja a única solução no Moisés Lucarelli. Tanto que o jogo ficou até em segundo plano, né, Carlão? E acho que todas as atenções estão voltadas para a reunião de hoje, né? O jogo, falar da Ponte hoje, futebolisticamente, não tem nem o que falar, né? E a cada rodada é sempre uma declaração forte, né? Como as declarações do Márcio foram declarações fortes. Depois do jogo contra o Avaí, ele sentindo ali, né? Ele não é um torcedor da Ponte, ele é um profissional de futebol, mas sentindo ali, né, a tristeza, a agonia dos torcedores pontepretanos. Eu acho que hoje essa votação, ela precisa sim da aprovação da SAF. Não estou falando da empresa, eu estou falando da maneira como a Ponte vai operar daqui para frente, porque é um caminho inevitável. A Ponte, ela está quebrada, né? A Ponte, ela não se sabe o que vai ser da Ponte para 2027. Não se tem certeza se a Ponte vai estar num calendário futebolístico aqui no Brasil ou não, em virtude desta grave crise financeira. Então eu acho que a solução dos problemas é a SAF. Ok, então hoje possivelmente a Ponte vai abrir as portas para se tornar uma SAF. Aí depois tem a outra situação, que é com relação ao investidor. Seria interessante esse investidor aparecer. A proposta tem, o Torrano tem aí se reunido, tem mostrado aí os contratos e tal. Ok, mas seria interessante aparecer esse investidor, conversar com o torcedor da Ponte, esclarecer o que está acontecendo, né? O presidente da Ponte, ele tem que ter muita responsabilidade nesta situação, porque ele é um juiz renomado na cidade de Campinas, com uma carreira ilibada. Então só tem uma alternativa com relação a este investidor, que toda essa proposta seja verdadeira. Seja verdadeira. Porque se esta proposta não for verdadeira e tendo Luiz Torrano como o cabeça desta gestão, eu acho que um nome tão forte, construído com tanta competência no mundo jurídico, ele vai por água abaixo. Então, olha a responsabilidade que o senhor Luiz Torrano tem pela frente, que seja verdadeira esta parceria ou esta empresa, esta proposta, que ela seja verdadeira, que ele entenda que está em jogo o futuro de um clube, mais do que centenário, com uma história maravilhosa, e que está em jogo também o nome dele, porque um cara consagrado numa cidade gigante, numa cidade importante como Campinas, ele pode colocar tudo a perder com relação ao nome, com relação à carreira dele, que foi construída com muita competência, em virtude de algo que não é concreto. Então, muito cuidado, Torrano, muito cuidado nesta situação desta SAF, que seja algo muito sério, muito sério. Agora, o futuro da Ponte, ele está entrelaçado a uma SAF, e isso inegavelmente vai ter que acontecer. Rapidinho, né, Chaib? Hoje de olho então na SAF, né? O futebol, Ponte já foi, né? Rebaixamento já é o caminho, né, Júlio? É o caminho da SAF, visando justamente o próximo ano, como disse o Carlão aí. Infelizmente, essa Série B aí, a Ponte vai apenas cumprir tarefas aí, cumprindo o cronograma da Série B, mas até chama atenção essa declaração de ontem do Zanardi, né? Beira até a falta de profissionalismo, né? Essas questões aí, jogador entrando machucado, jogador entrando sem condições de jogo, beira a falta de profissionalismo, infelizmente, a situação que a Ponte vive nessa temporada de 2026.
Valeu. Bom, gente, explicando aqui, então, durante a semana, a partir de amanhã, terça, quarta, quinta e sexta, teremos a CBN em rede, né, com a sabatina presidencial. E por isso o CBN Esportes, nesse período, nesses próximos 4 dias, exclusivamente no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Então nos encontramos a partir de amanhã até sexta, somente no YouTube. Às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. youtube.com/CBN Campinas. Aproveite para se inscrever no canal e ative as notificações. Boa, valeu, gente. Boa semana. Isso, abraço. improvisa, Curta e compartilha, então.